A Igreja Adventista se considera o remanescente da profecia, o povo que tem a mensagem final a ser transmitida a todo mundo, em preparação para o retorno do Senhor Jesus. Ainda assim, isso não implica em dizer que a igreja seja perfeita, isenta de falhas e que esteja tudo bem. Pelo contrário, há diversas advertências na palavra de Deus a respeito da postura da Igreja Adventista, em como ela precisa melhorar em alguns dos seus fundamentos, principalmente na sua comunhão, a fim de cumprir a missão que Deus lhe outorgou. Nesse vídeo, eu falo de um dos capítulos mais interessantes do Espírito de Profecia e como ele traz advertências e bênçãos para o povo de Deus. Esse aqui é o canal Todavia. Geralmente eu falo de assuntos contemporâneos ligados à fé cristã. Existem vários estudos de capítulos do Espírito de Profecia, você pode conferi-los. Eu costumo brincar dizendo que são capítulos escondidos. Parece que ninguém está lendo essas mensagens, mas aqui a gente tenta trazê-las à tona para que você conheça o que realmente é importante para os últimos dias. É muito relevante também lembrar que aqui eu vou trazer apenas uma sistematização do capítulo. Eu não vou ler o capítulo. Isso aí é dever de cada espectador aqui do canal. Você pode fazer isso no conforto da sua casa. Eu sempre indico o livro que a gente lê, o capítulo. E também, lembrando, existem várias formas online mesmo que a própria igreja disponibiliza para que você acesse esse conteúdo, possa lê-lo e tirar as suas conclusões. Faça isso com espírito de oração e Deus certamente irá abençoar você. Antes da gente começar, não se esqueça, é importante você deixar aqui o seu like, isso ajuda a fortalecer o nosso trabalho e também compartilhar esse vídeo para que mais pessoas acabem tendo acesso a esse tipo de informação. Eu vou ficar sempre olhando aqui um pouco para a minha tela para ter a minha colinha. O nosso capítulo a ser estudado foi escrito por Ellen White, ele está no livro Testemunhos Seletos, no volume 3, e é o capítulo 48. O título dele já é sugestivo, Achados em Falta. Esse capítulo tem algumas advertências e também tem algumas bênçãos que o povo de Deus pode receber se justamente atender às advertências. Eu vou começar aqui pelas advertências, estou sistematizando mais ou menos na ordem que elas aparecem no livro. Então eu vou mencioná-las e comentar um pouquinho sobre elas. A primeira advertência, praticamente, eu a retirei do livro de forma textual. Está lá, ipsis literis, e ela justamente abre o capítulo que nós estamos estudando. Diz assim, nossa posição no mundo não é a que deveria ser. Olha que interessante, o capítulo já mostra que os adventistas estão ainda longe daquilo que eles deveriam ser. Estão longe daquilo que Deus planejou para a sua igreja nesses últimos dias. Isso faz com que a gente repense as nossas posturas e também que a gente faça uma avaliação individual. O objetivo aqui não é criticar a igreja como um todo, mas é fazer um raio-x mediante a inspiração daquilo que nós podemos melhorar. E isso vale também tanto para a nossa denominação, como também para pessoas em particular. Então, eu e você podemos ser beneficiados com essas mensagens. Um segundo ponto aqui importante é que seremos julgados no santuário pelo desperdício de oportunidades. Os adventistas acreditam que sim, nós estamos vivendo num período de juízo investigativo e que, portanto, cada caso está apresentado diante do Senhor Jesus. Todos aqueles cujos nomes estão registrados no livro da vida passarão a juízo. Em algum momento, a inspiração nos mostra que esse julgamento, ele começa pelo caso daqueles que já morreram, irá passar também para o caso daqueles que estão vivos. A gente não sabe exatamente em que período isso vai acontecer, mas é importante estar ciente de que sim, iremos passar a julgamento. E uma das coisas que Deus vai analisar em cada caso são as oportunidades perdidas. Lembre-se, toda vez que você recebe luz e você não corresponde a essa luz, você é negligente com essa luz, automaticamente não é enviada mais luz. Eu gosto muito de me recordar aqui do exemplo de Herodes. Você se lembra que Herodes prendeu João Batista a pedido da sua própria esposa. E mesmo no cárcere, ele costumava visitar João e ter ali momentos para ouvir a pregação daquele profeta. Mas mesmo assim, movido pela sua palavra empenhada, durante a sua festa de aniversário, quando ele prometeu dar
a sua enteada Herodias até metade do reino, depois que ela se apresentou numa dança meio sensual, essa menina acaba pedindo, então, a cabeça de João Batista. Esse era um conselho que a mãe havia dado a ela. E Herodes, uma vez tendo prometido, não quis voltar atrás da promessa e, mesmo sabendo que estava fazendo um grave delito, ele consente que a cabeça de João Batista seja trazida numa bandeja para aquela moça. Depois disso, Deus deu a ele a oportunidade de se deparar com o próprio Jesus. O livro Desejado de Todas as Nações fala que quando Jesus, já preso pelas autoridades judaicas e levado a Pilatos, posteriormente acaba comparecendo na presença de Herodes. Agora, Herodes tem um interesse especial nele, porque Herodes já tinha ouvido falar sobre ele. Herodes até, em algum momento, acreditou que Jesus fosse João Batista ressuscitado. E quando ele se depara com Jesus, com aquela fama toda de milagres, ele até traz algumas pessoas para que Jesus as curasse. E ele não faz isso porque ele fosse benevolente, mas porque ele tinha interesse em ver os milagres. O negócio dele ali era o espetáculo. E claro, Jesus não o satisfaz. Jesus não cura ninguém. E o livro Desejado de Todas as Nações, ele é muito cirúrgico. Quando fala que Jesus não tinha nada para dizer a ele, o céu já tinha esgotado a sua comunicação com Herodes por meio de João Batista. Tudo que Deus tinha para dizer a ele, havia dito pelo profeta do Jordão. Uma vez que ele rejeitou essa mensagem de João Batista, Jesus entrou mudo e saiu calado da presença de Herodes. Então, quando a gente rejeita as oportunidades, Deus não comunica mais nada. Não porque Deus não nos ame, não porque Deus não queira nos salvar, mas porque nós estamos bloqueados à comunicação com Ele. E nesse caso aí, Deus não tem mais nada a dizer, porque Ele sabe que mesmo que Ele dissesse, nós estaremos fechados e não aceitaríamos. Então é muito importante receber a luz, aceitá-la com humildade e também praticar aquilo que Deus está nos orientando por meio da sua revelação. É muito importante também o terceiro ponto aqui. Muitos entre nós não estão preparados para receber os dons do Espírito. A maior necessidade da igreja, de fato, é o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo só vai ser derramado sobre aqueles que pedem. Você se lembra que Jesus disse, nas suas parábolas muito curtas, né? Batei e abri-se-vos-á, buscai e achareis. E ele fala isso a respeito da busca do Espírito Santo. Ele compara Deus a um pai que, tendo em vista a necessidade dos seus filhos, está disposto a satisfazê-las. E se Deus não nos envia o Espírito Santo, não é porque ele não queira fazer isso. Pelo contrário, o próprio texto aí diz que Deus está ansioso por fazer isso. É a coisa que Deus mais quer, nos presentear com o Espírito Santo, nos capacitando em todas as áreas. Mas se Deus quer e nós não temos, é porque falta da nossa parte a busca por receber o Espírito Santo. E se não estamos buscando, automaticamente não vamos receber, não estamos preparados para isso. Não é que o Espírito Santo não vai ser derramado, ele vai, mas sobre aqueles que estão de fato empenhados em buscá-lo, que sentem a necessidade. Isso nos traz uma reflexão, será que temos buscado a cada dia a capacitação final trazida pelo Espírito Santo? Será que temos mantido uma comunhão com ele? Parece que muitas vezes a gente só menciona o Espírito Santo quando pensa na necessidade de terminar a obra. E claro, isso é uma verdade, mas ao mesmo tempo a gente tem que se lembrar que o Espírito Santo também é um elo importante entre nós e Deus. A Bíblia o chama de o penhor da nossa salvação, ele é uma garantia de que nós temos de fato uma experiência real com Deus. Então é necessário buscar o Espírito Santo e manter comunhão com ele. Um próximo ponto, aí o quarto, não somos capazes de reconhecer a nossa condição espiritual. Isso é muito triste, porque se nós não estamos reconhecendo, não podemos ser tratados e curados por Deus. Se nós estamos, como a igreja de Laodiceia, orgulhosos, achando que podemos ver, achando que temos roupas belas, quando na verdade somos cegos, pobres e nus, então é necessário que, de fato, passemos por um processo de reconhecimento, arrependimento e uma nova conversão. Isso tem que se renovar na nossa experiência a cada dia. O próximo ponto aí, acredito que o 5, temos pouca luz hoje por haver rejeitado a luz do passado, que é aquilo que eu já mencionei antes. Ellen White toca nesse ponto dizendo que nós poderíamos ter muito mais luz caso nós avançássemos na compreensão daquilo que já foi revelado no passado. E eu fico muito triste porque às vezes eu me deparo com adventistas pela internet que negam pontos essenciais da nossa fé. E negam, às vezes, por ignorância. Você pergunta para essas pessoas, mas você já leu tal livro? Você conhece o que os pioneiros disseram?
Você já leu aquilo que Ellen White fala? Mas essas pessoas, não, eu não acredito. E eu até me deparei com o caso de um rapaz que dizia assim, mas os pioneiros disseram tal coisa, mas ele dizia, não, eu já li tudo que os pioneiros escreveram. Ah, é? Você já leu? E o que você leu? E ele não sabia mencionar uma obra sequer. Interessante, né? Já tinha lido tudo, mas não sabia comentar, mencionar, especificar nada. Interessante como um professor meu no seminário, hoje já falecido, pastor Pedro Polinário, ele tinha uma frase que é muito proverbial, aqueles que estudaram com ele vão se lembrar. Ele dizia que a ignorância é atrevida. E esse é um ponto essencial para a gente entender qual é a situação da igreja hoje. O sexto ponto, muitos entre nós não conseguem perceber a que tipo de influência se renderam. Muitos estão na igreja, mas são materialistas. Outros estão na igreja, mas vivem como pessoas altamente secularizadas. Outros se converteram, quem sabe, há algum tempo, foram batizados, mas ainda trazem conceitos das denominações a que fizeram parte durante muito tempo na sua vida. Outros acabam seguindo as suas próprias experiências e são norteados pelas suas percepções e opiniões, não levando em conta praticamente nada daquilo que Deus revela por meio da sua palavra e nem obedecendo os conselhos de líderes mais experientes. Então, quando a gente percebe isso, a gente se vê numa situação em que a ignorância acaba nos privando de uma experiência mais sólida ao lado de Cristo. Um penúltimo ponto, Deus conhece e reprova nossas escolhas perversas. Se nós muitas vezes temos um desconhecimento a respeito da nossa própria situação, não se passa assim com Deus. Ele realmente nos conhece, ele consegue fazer uma leitura precisa, um raio-x exato da nossa condição e reprova aquilo que é perverso em nós. E o último ponto, nosso maior erro é a pretensão de servir a Deus e estar longe dele. Podemos afirmar que somos o povo escolhido de Deus, podemos afirmar que pertencemos à igreja da profecia, podemos afirmar que temos a verdade. E nenhuma dessas coisas em si seria um problema se de fato estivéssemos vivendo à altura de toda essa responsabilidade. Afinal, Deus não nos chamou para ostentar uma carapuça religiosa, um status quo, como se de fato fôssemos maiores e melhores do que os outros. Não, Deus nos chamou para servir os outros. Paulo dizia que ele, pelo Evangelho, se tornou devedor de todos os homens, e nós também. Nós devemos a todos os homens o compartilhamento da verdade. É nossa responsabilidade. Deus vai cobrar isso de nós. Então não dá para dizer que nós, como igreja, estamos vivendo à altura daquilo que Deus nos pede. Podíamos estar fazendo muito mais coisas. Não estou dizendo aqui que a igreja não tem feito nada. Isso seria um oposto muito extremo. E alguns, às vezes, infelizmente, criticam a igreja dizendo exatamente isso. E não é o caso. Acho que há iniciativas muito bonitas, há coisas belíssimas acontecendo na igreja, e eu fico feliz por todas elas. E louvo a Deus porque Deus tem usado pessoas e levantado jovens, feito ministérios muito bonitos, com realizações e frutos que realmente enchem o nosso coração do desejo de servir a Deus e glorificar o seu nome por aquilo que tem sido feito. Mas isso ainda não é suficiente. Deus quer nos alcançar com uma transformação genuína. E agora sim, eu quero convidar você aos apelos e, consequentemente, às bênçãos que Deus tem a derramar sobre o seu povo que obedientemente ouvir as advertências que são feitas. Lembrando aqui que eu estou trazendo apenas as advertências que estão presentes nos Testemunhos Seletos, volume 3, nesse capítulo 48. E não são palavras minhas, portanto, você mesmo pode conferir e estudar esse capítulo e com certeza os benefícios serão muito grandes na sua vida e na vida de sua família. O primeiro apelo que Deus faz é que Ele, Deus, é a fonte e pode nos dar graça, alegria e poder para o serviço. Se falta tudo isso no momento, Deus pode completar o que falta em nossa vida. É Ele quem vai nos capacitar, nos encher de prazer em servir e nos mostrar que tipo de serviço deve ser feito para completar a missão que nós temos para esse tempo. O segundo apelo, Deus nos adverte até mesmo manifestando-se na destruição de recursos mal empregados. E aqui existe uma referência a algumas instituições que foram destruídas, casos muito interessantes na história do Adventismo.
como, por exemplo, a Review and Herald, que pegou fogo, e o sanatório de Battle Creek. Ambos estavam relacionados com a crise de Desmond Ford. Ford queria publicar na Review and Herald e já tinha conseguido aprovação do seu livro The Living Temple, onde ele defende uma visão panenteísta. Isso é referido nos escritos de Ellen White como panteísmo, uma forma mais geral, mas se a gente for olhar especificamente, o termo mais preciso seria panenteísmo. Mas, basicamente, a ideia é que Deus se manifestava em outras coisas da criação, como pedras, árvores, e mesmo em nós, tudo era Deus. E esse livro quase saiu no prelo, de fato ele foi publicado por outra editora, porque enquanto ele iria ser impresso, a Review foi destruída por um fogo. Um fogo que tomou toda a estrutura da então editora adventista da época. Claro que a Review foi reconstruída e sobreviveu, e existe até os nossos dias. Entre aspas, né? Teve falência há pouco tempo, mas, enfim, a Review and Herald sempre foi patrimônio histórico dos adventistas. E, claro, o sanatório de Battle Creek, que era a maior instituição médico-missionária da igreja na época, estava sendo ampliada. Muita gente estava se concentrando ali, estava se tornando um centro de grande influência, e Kellogg, aproveitando-se disso, fez com que as suas ideias exercessem uma enorme ascensão sobre todos que estavam trabalhando ali e estavam, de certa maneira, ligados a ele, que era o líder dessa instituição. Ao invés de ter outras instituições menores espalhadas, a coisa toda estava se centralizando ali. Por isso que Deus, então, enviou esse incêndio para destruir. E essas duas ocasiões mostram para a gente que Deus age, muitas vezes frustrando os planos humanos quando eles se desviam do seu propósito. Eu não sei o que Deus teria que destruir hoje para a gente retomar essa percepção e entender que as coisas que são daquilo que a gente convencionou chamar de obra devem ser usadas de fato para o serviço de Deus. A obra não pode ser um fim em si mesmo. As instituições adventistas não podem se desviar do seu propósito de salvação. Quando isso acontece, nós temos um processo de secularização, e eu já tive a oportunidade de falar sobre isso em alguns vídeos aqui do canal. Um outro ponto muito importante é que Deus se mantém o mesmo para com os seus fiéis. Esse é um terceiro ponto e eu quero destacá-lo aqui porque, de fato, muitas pessoas se desviam do plano de Deus, acabam seguindo as suas próprias inclinações ou aquilo que a cultura dita para elas. Mas aqueles que perseveram, seguindo a revelação, aquilo que Deus, de fato, mostra na sua palavra, esses têm sempre uma relação muito estável com Deus. Não precisam acabar passando por momentos de sequidão espiritual, porque Deus está sempre refrigerando a sua vida. Um penúltimo ponto, Deus nos chama ao arrependimento para não colhermos as consequências das nossas escolhas. Deus não quer que a gente sofra, que coisas ruins aconteçam com o seu povo, nem com indivíduos que fazem parte desse povo. Mas para que as coisas ruins, que são consequências naturais das escolhas humanas, não recaiam sobre nós, nós precisamos nos arrepender, mudar nosso caminho e permitir que, de fato, Deus passe a nos conduzir em todas as áreas da nossa vida. E o último ponto, Deus nos chama a experimentar o reavivamento e reforma que trarão a verdadeira união entre os membros da Igreja de Cristo. Eu não tenho aqui muito tempo e o foco do vídeo não é falar apenas sobre reavivamento e reforma. E se você tiver interesse, você pode colocar nos comentários e aí eu posso fazer um vídeo sobre isso. Mas reavivamento e reforma são termos chaves e Ellen White explica a diferença entre eles. Reavivamento é voltar à vida, basicamente, e reforma são as mudanças necessárias que são feitas. Veja que reforma sem reavivamento é impossível. Você já viu morto pintando casa, arrumando paredes? Não dá. Morto não faz nada. Quem está morto não faz reforma. E, claro, um reavivamento sem reforma não é um reavivamento genuíno. Não passa de sentimentalismo. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente, às vezes, tem uma semana de oração, um período de evangelismo, ou uma coisa assim, uma programação especial, e geralmente as pessoas falam, houve um reavivamento. Será? E depois que a programação acabou, e no decorrer de semanas e meses, as decisões foram mantidas, houve uma melhoria na condição espiritual dos membros, das famílias, daquela congregação ou daquela região? Se não, não houve de fato um reavivamento. O reavivamento autêntico, ele leva a uma reforma. Não é uma coisa de momento, de sentimento, uma comoção. Não é aquele negócio assim, as pessoas ficaram, como teve recentemente aí, um movimento nos Estados Unidos, se não me engano, em que no campo de uma universidade as pessoas ficaram orando por não sei quantos dias ali, numa espécie de frenesi. Certo, mas e quando acabou isso? Essas pessoas tiveram sua vida transformada, elas impactaram a sociedade,
Elas mudaram seu estilo de vida, ficaram mais fiéis à palavra de Deus, ou foi só um movimento em que elas oraram ali compulsoriamente, de fato, quem sabe, movidos pela grande massa? São coisas para a gente refletir. E Deus nos chama a experimentar reavivamento e reforma. E o resultado disso, de fato, é uma comunhão entre os próprios membros da igreja, uma unanimidade. Não é aquele desejo de supremacia, de dominação, mas de fato as pessoas trabalharem juntas, acreditarem juntas e terem o mesmo objetivo, como a gente vê na igreja primitiva. Essa é uma consequência que Deus quer trazer para a sua igreja mediante reavivamento e reforma. Então, quando a gente olha esse capítulo aqui, achados em falta, a gente percebe que Deus está repreendendo a sua igreja e repreendendo a cada um de nós, mas ao mesmo tempo nos dando a oportunidade para uma mudança. Que Deus abençoe você, para que você aproveite essa oportunidade. E se você tem interesse em estudar mais alguns capítulos do Espírito de Profecia, não deixe de conferir os vídeos que nós temos sobre esses capítulos que vão aparecer na recomendação final. Também convido você a compartilhar esse vídeo e acompanhar aqui o nosso canal. Inscreva-se, porque assim você vai ver sempre os vídeos quando eles saírem, vai ser informado sobre eles e não perder absolutamente nada do que é produzido aqui. Que Deus abençoe você. Um forte abraço.